Para a construção de um vídeo de qualidade é necessário um roteiro. O roteiro atua no papel de guia para o desenvolvimento do vídeo, visto que ele permite melhor direcionamento para que não haja fuga do escopo trabalhado. A escrita do roteiro deve ter coerência com o relatório, visto que ele nada mais é do que uma tradução visual da informação coletada e um meio de difusão para outros espectadores. Com isso, a divisão entre as cenas pode ser feita com relação ao sumário presente no relatório. Isso se deve porque a ordenação lógica auxilia para a construção do pensamento e permite o entendimento integral dos passos que são realizados. Após a escrita integral do roteiro, pode-se passar para a dublagem e posteriormente a animação. É recomendável que a dublagem seja feita antes, porque na hora de fazer a animação facilita a representação. Com relação à dublagem, na hora que a gente for dublar, a gente precisa utilizar um programa de captação de áudio. Eu, nesse tutorial, estou usando o Audacity, mas se você quiser usar outro, fique à vontade. Agora, a gente vai gravar a faixa de áudio para poder colocar no nosso vídeo, mas antes eu vou dar uma pequena dica. Você pode separar a tela em dois, utilizando o Windows e setinha, ou para a esquerda ou para a direita. Quando você faz isso, você divide a sua tela e você pode separar ela em duas. E eu aconselho você fazer isso com o roteiro. Quando você faz isso com o roteiro, você consegue visualizar tanto o que você está falando quanto o que foi escrito, para poder correlacionar e levar em consideração o que você já falou, o que você vai dizer e separar certinho suas faixas de áudio. Bom, agora eu vou abrir o Audacity e vamos começar a gravar a nossa faixa de áudio. Oi, o meu nome é Jonathan e eu vou ensinar vocês sobre a reciclagem de cádmio. Pronto, já temos a nossa faixa de áudio, podemos vir aqui em exportar áudio como, exportar para o computador, podemos chamar de cádmio, vou colocar um 2.wav. Para a realização da animação, a gente precisa usar softwares ou programas específicos para desenho digital. Nesse caso, eu vou usar o Aceprite. Vamos em New File e a gente tem que alterar a quantidade de pixels para 1920 e 1080. Isso pode parecer irrelevante, mas na hora de passar isso para o vídeo no YouTube, vai fazer muita diferença para que se adeque ao tamanho da tela. Nisso, a gente pode dar OK e pronto. Abrimos. Aqui tem pincéis que a gente pode utilizar para fazer o desenho. Aqui tem várias ferramentas, eu não vou ficar me estendendo tanto assim para não ficar muito grande o vídeo, mas o principal que a gente vai usar é o pincel que vai permitir com que a gente faça os nossos desenhos. Eu também não vou desenhar, eu adiantei um personagem para também não ficar muito extenso o vídeo, então esse daqui é um personagem genérico que eu desenhei. Esse personagem, por mais que ele parece completo, parece detalhado, na hora que a gente for fazer a animação, a gente precisa de diversas poses para ele, principalmente de fala. Então, com isso, a gente pode criar dois novos frames para poder fazer diferenças no desenho. A gente pode selecionar a cor da pele do personagem, pegar o pincel e fazer uma boquinha para parecer que está falando. Tipo assim. Aí agora a gente pode pintar. Eita, fiz errado. E aqui nos sprites faltando. E pronto, já temos o personagem com boca. Podemos também fazer um personagem quando ele está intermediário, quando ele não está nem falando e nem de boca fechada, em troca de frases. Nisso a gente pode selecionar essa boca, usando a ferramenta de seleção, dar um Ctrl C, Ctrl V e pegar o lápis branco para poder fazer ponto de quebra nas partes pretas. E com esses pontos de quebra a gente pode usar o balde para poder pintar tudo de branco. Pintado tudo de branco, a gente pode usar o preto para poder fazer a divisória dos dentes. E tá pronto os nossos diferentes frames. Mesmo com os desenhos terminados, é interessante que a gente coloque um plano de fundo para poder dar mais vivacidade ao vídeo. Com isso, a gente pode simplesmente entrar no Google e pesquisar
floresta ou qualquer outro plano de fundo que você queira. Eu estou pegando um genérico e vou dar um copiar. Quando eu copio, eu posso jogar para outra ferramenta de desenho, esse Medbang aqui. O Medbang, ele vai servir para a gente poder alterar o nosso plano de fundo, desenhar, ele é uma outra ferramenta. Lembrando para a gente se atentar com a largura e altura de resolução e Ctrl C. Com o Ctrl C, agora a gente tem a figura aqui e se a gente der um Ctrl T, a gente pode redimensionar ela. Redimensionando, a gente pode fazer com que ela ocupe a tela inteira. Quando a gente faz ela ocupar a tela inteira, para a gente poder dar o efeito de background, de plano de fundo, a gente pode usar um filtro. Esse filtro gaussiano, desfoque gaussiano. A gente pode alterar a quantidade que a gente quiser, mas 5 já é perfeito. Isso é interessante a gente desfocar para dar mais enfoque para o personagem e o fundo não ficar tão evidente. Com isso a gente pode vir e dar um Ctrl C. Pronto. Aqui agora a gente tem os nossos layers. E o que a gente vai fazer? A gente pode criar um arquivo para cada uma das poses. Nisso, quando a gente cria um arquivo para cada uma das poses, a gente pode criar layers também. Layers, elas são camadas que vão auxiliar a gente a entender o que está mais pro fundo e o que está mais para perto da tela. Isso vai dar questão de prioridade na hora de aparecer visualmente. Então, como a gente está no fundo, a gente vai pegar a layer de baixo, porque ela é a que tem menor prioridade. Então, a gente pega layer de baixo aqui também e layer de baixo aqui também. Com isso, a gente pode pegar os nossos personagens, dar um Ctrl C, Ctrl V e já joga ele para a tela. Perfeito? Vamos fazer isso com todos eles, para a gente poder ter uma cena de cada um. Então, a gente vai, seleciona ele, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V, e a mesma coisa no primeiro. Ctrl C, Ctrl V, e assim a gente tem os desenhos com as artes dos nossos personagens e com o plano de fundo. Agora a gente vai utilizar um programa de edição de vídeo que é o CapCut. Nele a gente pode importar vídeos, áudios e fotos. Com isso a gente pode trazer todos esses arquivos para dentro do programa e com isso editar eles e juntar de uma maneira harmônica em um vídeo. Com isso a gente tem que vir aqui no Aceprite para poder salvar os nossos frames. Então a gente vem aqui na aba Layer e dá um Flatten. Esse Flatten ele serve para juntar tanto o background quanto o da frente. Viram que antes eram duas layers e viraram uma só? Isso a gente precisa fazer para poder salvar o arquivo, porque ele não consegue salvar o arquivo em duas layers diferentes. Então a gente vai dar Flatten em tudo isso. Perfeito. Agora a gente vai salvar os arquivos. A gente pode dar export e a gente pode mudar o nome. Aqui vou colocar o nome dent.gif, salvar, dar export, transformar em animation loop e ele vai transformar essa sequência aqui em um loopzinho. Mesma coisa aqui, layer não, desculpa, export, export as, aqui a gente coloca fala.gif, export, animation loop, e aqui boca fechada. Então, file, export, export as, pode colocar fechada.gif, transformar em animation loop. Perfeito. Vamos colocar import, Cadmio 2, pronto. Temos 8 segundos de faixa e vamos colocar aqui embaixo. Agora, a gente já tem a fala. Podemos ver que tem muita parte que fica calada. Cadmio. Aqui já para de falar cadmio. Então, a gente vem aqui na faixa e usa esse delete right, que vai tirar tudo que tem à direita, que não nos interessa. E a mesma coisa aqui para frente, para quando eu ainda não comecei a falar. Pronto. A gente pode ainda tirar um pouquinho mais e jogar tudo aqui para frente. Perfeito. Tirar um pouquinho mais aqui de trás. E esse é o nosso áudio. Agora, em relação ao áudio, a gente vai colocar o que
o personagem tá falando. Então vamos escutar o áudio. Oi, o meu nome é Jonathan e eu vou ensinar vocês sobre a reciclagem de cádmio. Oi, o meu nome é Jonathan. Perfeito. Agora a gente tem o personagem falando. No início eu fico calado, então a gente pode deixar a boca fechada até o início do áudio. Basicamente, aqui. Agora, como o personagem está falando, a gente coloca um trecho dele falando. Agora, um trecho dele com os dentes, já que é uma troca de fala. Adiciona ele falando de novo. Depois de tudo posicionado, assim ficou o resultado final. Oi, o meu nome é Jonathan e eu vou ensinar vocês sobre a reciclagem de cádmio. Espero que você tenha gostado até aqui. Muito obrigado por ter assistido.